Agora, irmão, você sabe que essa é só a primeira parte? Sabe o que acontece no versículo 31? Esse que é as delícias do Pai, o verbo, o Filho, ele está dizendo que ele também tem suas delícias. Sabe quais são suas delícias? Leia o versículo 31. Versículo 31 diz assim: eu me regozijava no seu mundo habitável, porque ele é o arquiteto, ele é o criador, sem ele nada do que foi feito se fez. Então na sua criação ele se regozijou. Quando você lê o livro de Gênesis é isso que você vê. No princípio Deus criou os céus e a terra, de forma perfeita. Houve então aquele lapso de tempo ali, aquela queda, aquele caos, aquele abismo, aquelas trevas, não é? E depois quando você olha a restauração, você vai ver o prazer de Deus, não é? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, não é? Então ele está dizendo, regozijava-me no seu mundo habitável, e presta atenção agora nessa frase do verso 31. Achando as minhas delícias, onde? Com os filhos dos homens. Você percebe? A delícia do Pai é o Filho. A delícia do Filho é a noiva, é a sua igreja. Por isso Paulo lá em Efésios vai dizer assim, que o mistério, aos Colossenses, que o mistério de Deus é Cristo. E vai dizer em Efésios que o mistério de Cristo é a igreja. E quando ele coloca essas duas expressões juntas no capítulo 5, ele vai dizer assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então o que nós estamos vendo aqui nesses dois versos? Um prenúncio disso. O Pai, o Filho sabe que é as delícias do Pai. E o Filho encontra suas delícias no que é mencionado aqui como os filhos dos homens. De uma maneira muito particular, é claro, nós sabemos, a sua igreja. Aqueles que ele escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, é por causa disso que Paulo coloca aquela palavrinha embutida lá naquele verso 9. Que quando ele nos desvendou o mistério da sua vontade, ele não apenas desvendou o mistério da sua vontade, mas esse desvendar desse mistério é segundo o seu bom prazer. Esse mistério é seu prazer, porque esse mistério não é algo, esse mistério é alguém, é o seu próprio Filho. E o que ele planejou executar no seu Filho. Então como que nós podemos chamar esse mistério da sua vontade, segundo Efésios e Colossenses? Cristo e a igreja. Esse é o mistério da sua vontade. Paulo usa uma outra expressão para esse mistério ainda em Efésios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Ele chama esse mistério de mistério do Evangelho. Uma expressão que ele usa. É a mesma coisa. Não há um mistério de Cristo, um mistério de Deus, um mistério do Evangelho, um mistério da sua vontade, só há um mistério. Todas as palavras designam a mesma coisa. O mistério da sua vontade é o mistério de Cristo, é o mistério de Cristo e da igreja, é o mistério do Evangelho, é um só mistério. Então nós chegamos a mais uma conclusão. O Evangelho é Cristo. E não apenas Cristo, mas o Evangelho é Cristo e aquilo que ele designa fazer com aqueles que ele escolheu. Que Paulo chama então de mistério de Cristo, que é a igreja. Você percebe, irmão? Então, Evangelho, no sentido que nós costumamos usar essa palavra, é tão raso, é tão pequeno. Muitas vezes nós ligamos Evangelho com questão do novo nascimento. Apenas. E nós falamos assim, nós precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Irmãos, se há um grupo de pessoas que precisa ouvir o Evangelho, sabe quem é? A igreja. Porque o Evangelho de Deus é aquele que vai da graça à glória. Você lembra quando o apóstolo Pedro escreve isso na epístola dele? Ele fala assim, ora, o Deus de toda graça. Esse é o primeiro ponto, o ponto de cada, essa linha do Evangelho. O Deus de toda graça, que em Cristo, veja aí o Evangelho, em Cristo, Ele vos chamou a sua eterna glória. Aí você está vendo o ponto final da linha. O ponto inicial, graça. O ponto final, glória. E não perdão de pecados. E não novo nascimento. E não purificação. Essas são maravilhosas bênçãos, mas elas são parciais. Porque o propósito de Deus é que através do Evangelho nós atinjamos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse era o entendimento de Paulo. Por isso que ele fala assim, eu zelo por vós com o zelo de Deus. Ele está escrevendo para o mundo ou para a igreja? Claro, para a igreja.
Então, se eles estivessem completos no Evangelho, ele não precisava dizer isso. Ele só teria que dizer assim: eu me glorio quando eu vejo vocês, porque vocês já nasceram de novo, vocês já tiveram seus pecados perdoados, e está tudo bem. Vamos aguardar o dia que o Senhor vai consumar esse trabalho dele quando ele voltar. Mas não, ele não fala isso para a igreja nenhuma. Para os Colossenses, por exemplo, ele usa uma expressão muito forte, muito forte. Talvez nós possamos examiná-la agora, com relação a essa questão do alcance do Evangelho, né? Desse mistério da sua vontade. Como Paulo o via, talvez não como a maioria de nós o vemos. Olha como ele descreve em Colossenses capítulo 1. Veja se essas palavras são fracas. Presta atenção. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo no quê? Nos meus sofrimentos por vós. Se não tivesse mais nada para acontecer, se eles não tivessem mais nada para avançar, se eles já estivessem com a glória de Cristo sobre eles, com a beleza de Cristo, com a plenitude de Cristo, o sofrimento de Paulo seria em vão, não é? Mas ele diz: eu me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e agora ele vai usar uma expressão ainda mais dura, mais profunda, e dizer assim: e preencho, veja essa palavra, e preencho o que resta do que, irmãos? Das aflições de Cristo, na minha carne. Por quê? Ou por causa de quê? A favor do seu corpo, que é a igreja. Que lindo, não é, irmão? Você vê onde estava o coração de Paulo? Primeira coisa, ele não está dizendo que o sofrimento de Cristo foi incompleto. Cuidado com você ver esse versículo. É óbvio que ele não está dizendo isso. Quando o Senhor Jesus disse na cruz: tetelestai, está consumado, o que ele disse é o que ele disse: está consumado, não é? Agora, irmãos, quando ele disse está consumado, todo aquele eterno propósito que foi estabelecido em Cristo Jesus, ele teve ali o selo de que ele seria absolutamente realizado. Nada poderia se interpor no caminho da realização desse propósito. Nada poderia frustrar o plano de Deus. Ele iria realizá-lo até o final. Então o Senhor disse: está consumado, tetelestai. Ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo para nos dar uma nova vida, salva os mortos, ele nos deu vida, e fazer o que em nós? Trazer para nós tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele conquistou muito mais do que perdão de pecados e uma nova vida para nós. Ele conquistou para nós acesso à glória de Deus. Em outras palavras, Cristo formado em nós. Cristo formado em nós. Então, quando ele usa essa expressão aqui, preencho o que resta das aflições de Cristo, ele não está dizendo que o sofrimento de Cristo era incompleto, mas ele está dizendo que na vida da igreja algo precisa ser trabalhado para que ela seja tornada idônea ao que Cristo é. Então ele diz: preencho o que resta das aflições na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo. Interessante e linda essa expressão também, né? Igreja não é lugar para exercermos magistério. Lugar de exercer magistério é no mundo. Igreja é lugar de exercer ministério. Sabe o que significa magistério? Significa aquele que olha assim de cima para baixo os outros. Ele é o mestre, não é? Magistério. Sabe o que significa ministério? A palavra já diz. É aquele que serve por baixo, é aquele que é suporte. Ele ministra, não é? Então Paulo diz: eu sou ministro a favor do seu corpo, que é a igreja, preenchendo o que resta as aflições dele. Por que aflições? Porque zelo por vós com o zelo de Deus. Os tenho preparado para vos apresentar, e a igreja não está pronta. Então ele diz: preencho o que resta das aflições, porque a igreja não está pronta. Na sequência ele diz assim: me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja agora aí com cuidado. 2 pontos na frente, porque ele vai explicar o que ele quer dizer com isso. O que é dar pleno cumprimento à palavra de Deus? É o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então a palavra de Deus era o instrumento
pelo qual o Espírito Santo, usando a vida de Paulo, ele revelava o mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Você vê então a conexão clara disso tudo? Tão clara. A palavra de Deus é o instrumento de revelação do mistério. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Vamos um pouquinho mais aí, você vai ver com clareza esse mistério. Aos quais, a quem? Aos santos. Aos santos. Deus quis dar. Você vê por que é mistério? Ele quis dar. Se ele não quisesse dar, ninguém conheceria. Mas ele quis dar. Né? Então a gente lembra da expressão que nós estamos focando lá de Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Né? Então ele quis dar a conhecer, versículo 27, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E aqui ele vai resumir com essa frase tão especial. Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Então uma outra maneira dele designar esse mistério. Cristo em vós. Você vê que ele não usa nada abaixo disso ou aquém disso, que fazem parte das nossas preciosas bênçãos. Ele não diz assim, o mistério de Deus, Cristo que perdoa os vossos pecados. Ele não diz o mistério de Deus, Cristo que vos dá uma nova vida. Ele não diz o mistério de Deus, Cristo que liberta vocês do pecado. Tudo isso nós temos no Evangelho, não temos? Mas não é isso que ele diz. Ele diz assim, Cristo em vós, esperança da glória. Então, vocês vão ver isso com clareza, irmãos. Você vê que quando nós vemos isso, a nossa vida passa a ter foco. Você vê que o desejo de Deus é formar Cristo em nós, entre nós, no nosso viver corporativo, em todos os aspectos. Olha uma expressão mais, por favor, com relação a isso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos ler alguns versos desse capítulo. Nós vamos ficar até aqui por hoje. Romanos 8, 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o quê? Glória, 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 glória. Olha quantas vezes glória, irmãos. Olha como é essa palavra tão especial para Paulo. Porque o que ele conhecia era o evangelho da glória de Deus. E ele sabia que o propósito do evangelho era restaurar ao homem a glória de Deus. E não perdoar pecados, libertar do pecado e tantas outras maravilhosas bênçãos que temos. Mas que por em si mesmas não tocam o propósito final de Deus. O propósito final de Deus é Cristo em, e esse em significa formado. Cristo em vós, esperança da glória. Porque ele é a glória. O que Hebreus diz sobre ele? Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que é glória? Glória é o Filho. Ele não tem glória, ele é a glória.